Olá, bem-vindo de volta à nossa aula sobre cordel. Agora eu vou orientar vocês sobre a atividade da apostila, tá? Para ficar mais fácil na realização. Primeiro vocês vão fazer a leitura minuciosa, detalhada, com muito cuidado, desse cordel aqui, que fala sobre a origem da literatura de cordel e sua expressão de cultura nas letras do nosso país. Aí fala de onde surgiu, quais são as características do cordel, como que ele era apresentado, como que é hoje, o tamanho dele, tá bom? Leia com cuidado, separa um cantinho da sua casa, faça realmente a declamação desse poema, lembra de dar aquela pausa no final do verso, lembra também do jeitinho de ser lido, porque a gente não está lendo qualquer poema, a gente está lendo poema de cordel. Vamos ler a primeira estrofe para ver como que é? Cordel quer dizer barbante, ou se não, mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão, como fonte de cultura, ou melhor poesia pura dos poetas do sertão. Olha que lindo, sou apaixonada. Vocês vão ler toda a história aí desse poema, tá bom? Para fazer a interpretação. As palavrinhas que você não souber o significado aqui na número 2 tem o significado, tá bom? Para depois vocês fazerem. Aqui na número 4, a 3 está pedindo para fazer a declamação, que eu já comentei com vocês. Na número 4, vocês vão falar sobre as características do cordel, você vai pesquisar, que estão lá no texto, você vai pesquisar lá, tá bom? Na número 5, nós vamos falar um pouquinho sobre aquele conteúdo que lá na primeira aula eu falei, sobre o número de versos, qual o nome que ele recebe. Lembra que o poema de cordel, na maioria das vezes, se apresentam em sextilhas, né, que é a redondilha maior. Pode ser apresentado em 5 também, que é redondilha menor, ou em 7, mas isso é muito raro, tá? A maioria das vezes em sextilha. Aí, na B, a gente está falando sobre divisão poética. Os versos já estão divididos para te orientar. Observe a divisão poética dos dois versos desse poema e responda quantas sílabas poéticas ele tem. Então, lembra, a gente só conta até a sílaba tônica, tá? Sílabas poéticas é diferente de número de versos do poema, tá? Setilha, quando tem 7 versos cada estrofe, e 7 sílabas poéticas, quando a gente faz essa divisão aqui da sílaba e da pronúncia dos versos até a sílaba tônica da última palavra. Na número 6, vocês vão marcar aquelas frases que trouxer afirmativas verdadeiras sobre as características do cordel. Então, vamos lá. Na número 7, você também vai ler outro poema muito bacana do Zé da Luz, que ele diz assim, ai, se cesse. É a mesma coisa de dizer, ai, se fosse, né? É uma hipótese. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nos assubisse, mas porém acontecesse que São Pedro numa trisse à porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice? E se eu me arriminasse, tu com eu insistisse, para que eu me revolvesse e a minha faca puxasse e o pulso do céu furasse? Talvez aqui nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugisse. Então, essa posição, né? Esse se ele traz aí uma vontade de ficar junto, né? Mas, e se acaso os dois brigassem, né? E virasse, assim, uma revolta, e essa briga levasse eles para o céu, e o que ia acontecer lá nesse céu? Tem uma interpretação desse poema aí para ser feita, tá? Depois que você ler esse poema, você vai fazer a interpretação das atividades, tá? O poema Insistência aborda várias experiências humanas significativas. Quais são elas? Que experiências humanas são essas? A gente está falando lá do amor, a gente está falando do conflito, a gente está falando da revolta, e tem outros assuntos que você pode descobrir também na interpretação desse poema. Volta lá, lê com atenção cada estrofe, tá? Para depois interpretar. Lembra que são expressões nordestinas e algumas, se você não conhecer, você pode pesquisar, tá bom? B. O poema expressa experiências humanas por meio de uma história. Que história é essa? Então, você vai resumir o enredo dessa história, porque todo poema nordestino,
ele conta uma história de início, meio e fim. Então, você vai resumir as informações desse enredo aqui para mim, tá bom? Na letra C, você vai fazer uma linha do tempo resumindo os fatos mais importantes. Você vai comparar com essa linha do tempo aqui do lado, que tem um esqueminha aqui, tá? E depois você vai fazer essa linha do tempo comparando os acontecimentos lá daquele poema que você leu. Quais são os fatos mais importantes que aconteceram lá naquele poema que você leu? Então você vai colocar aqui, criar uma data, colocar o primeiro acontecimento, o que foi que aconteceu no poema, e depois você vai fazer uma sequência lógica aí, um cronograma até o final da história, e fazer, você pode fazer no vertical, na horizontal, o modelo você que vai escolher, tá? Na número 9, fala assim: a insistência, título do poema, indica um desejo de que algo se realize. Reescreva os 3 primeiros versos, revelando um desejo seu de que algo aconteça. Ok? Mas é que agora você vai falar sobre um desejo seu. Então, você vai reescrever com as suas palavras. Então, imagine outra situação, tá? Que você gostaria que acontecesse, e você vai reescrever os 3 primeiros versos, adaptando para a sua linguagem e para o seu gosto, o seu sonho. O que você gostaria? Você gostaria que fosse o quê? Então, você vai escrever 3 versos aqui na número 9, tá? E na 10, você vai reescrever o poema usando a variação padrão da língua, ou seja, a forma correta. Então, se você voltar lá, então vamos voltar lá um pouquinho para vocês verem a linguagem do poema, e nós vamos escrever na linguagem padrão da língua portuguesa e aqui do Goiás também, né? Porque a gente não vai falar mais com as características puxadas, amarradas, igual o nordestino. Ai, se cesse, como que ficaria? Ai, se fosse. Então, eu vou começar e depois vocês façam a reescrita no caderno, tá? E depois manda para mim. Se um dia nós se gostasse. Como que ficaria esse verso? Se um dia nós nos gostássemos, certo? O segundo verso. Se um dia nós se queresse. Se um dia nós nos queréssemos. Então, você vai transformar para a linguagem padrão da língua todos os versos desse poema. Se você tiver dificuldade, me procura que eu vou te auxiliar, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Faça tranquilo, qualquer dúvida estarei à disposição de vocês, tá bom? Um beijo!